Olá, minha gente, está na hora do nosso bate-papo das 6, né? Você está acostumado a todos os dias, né, acompanhar esse programa, um programa de maior audiência aqui na nossa região, sempre trazendo temas importantes e hoje trazendo mais um tema muito relevante, que é o momento que a gente vive dessa pandemia do novo coronavírus, né? E aí a gente vai atualizar os dados, trazer todas as informações, fazer um balanço da situação atual aqui em Linhares. Antes disso, vamos ver aí o nosso trânsito bem movimentado, né, nesse começo de noite de sexta-feira. É a última noite de outono, né? Nesse sábado começa o inverno, as noites mais frias, né? Aquele clima gostoso para dormir, né? E aí a gente vê o movimento, olha que imagem bonita da nossa BR-101, pessoal no sentido norte, seguindo aqui para o centro de Linhares, direção ao centro de Linhares, bastante movimentado, a imagem um pouco mais panorâmica aí da BR-101, obrigado à nossa produção por colocar na tela aí essa bela imagem, né? E assim nós iniciamos o nosso bate-papo de hoje, trazendo então à mesa a discussão, trazendo o panorama geral dos dados da Covid-19, as providências que o município tem adotado aqui justamente para manter o distanciamento, o isolamento social. O número de casos aumentou bastante, viu, gente? E eu recebo hoje para essa conversa o secretário municipal de saúde, Saulo Meirelles, mais uma vez. Saulo, boa noite, tudo bem? De volta? Bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Saulo, a situação segue naturalmente, né, preocupante, porque fechando os dados aí da sexta-feira, do painel, o site do portal da transparência do coronavírus, nós temos aí quase 1.000 casos, são 934 casos confirmados, né? Então é algo que acende um alerta ainda maior, né? Com certeza, Cláudio, o número é muito significativo, né? A gente tem visto aí como o crescimento, e considera-se ainda, eu quero fazer uma consideração aqui, que o estudo de enfrentamento a nível de estado, né, registra que o interior está 3 semanas atrás. O que isso significa? Que a gente ainda está em fase de crescimento. Enquanto a região metropolitana já existe uma certa estabilização ainda não, mas existe uma certa estabilização. Uhum. É um pequeno sinal ali de que pequeno sinal de estabilização, o interior ainda não. Nós estamos na fase de crescimento ainda, isso preocupa muito. Por isso que as ações são fundamentais. E esse crescimento desse número aí tem uma ação forte do município, que foi a compra dos testes AG. Uhum. O que significa isso? Que a partir do 4º dia a gente consegue identificar a presença do vírus. Esse teste aí, ele é mais eficiente do que os que vinham sendo feitos anteriormente? Como é que funciona? Sim, além de ter uma confiabilidade maior, um percentual de confiabilidade maior, ele identifica a partir do 4º dia. Por que isso é importante? Primeiro, para a gente ter uma leitura do cenário real, ou seja, ter um indicador real. E principalmente para iniciar o tratamento. Então, quando você inicia o tratamento na fase inicial, a tendência é ter uma rede hospitalar menos sobrecarregada. Então, ou seja, essa ação foi importante. Desse número que está aí, por exemplo... Você acha que é em função disso que o número está tão alto nesse sentido? Com certeza. Desse número que está aí, por exemplo, nós temos 550, mais de 500 casos, são 550 casos com os números de hoje, que estão identificados aí com o teste do município. Então, ou seja, nós teríamos um número muito menor. Não é claro, criticando, a gente está vendo que todos nesse momento, Cláudio, têm trabalhado no sentido colaborativo. Tem se esforçado, né? Tem se esforçado muito, o Estado tem se esforçado muito, né? Mas o LACEN ficou sobrecarregado. Então, não dá para a gente esperar 10 dias para ter o resultado de um exame, 8 dias para ter o resultado de um exame. Então, isso foi muito bom. Tinha que acelerar esse processo. Tinha que acelerar esse processo. Ô, secretário, bom, a gente pode até fazer um comparativo aqui, pessoal, em relação aos casos, né? Fechando os dados dessa sexta-feira, o município de Linhares, então, com 934 casos confirmados, 335 curados, né? E a gente teve a 19ª morte confirmada nesta sexta-feira, né? Que é um senhor de 59 anos. Em relação aos municípios vizinhos, Linhares está mais ou menos ali no pé de mais ou menos pareado ali com Colatina, com 991 casos. Aracruz ficou um pouco para trás com 430, Soretama 121, São Mateus com 452. Estou falando dos municípios aqui do entorno, né? O senhor acredita que essa diferença, por exemplo, para Aracruz e São Mateus, é em função desses testes que a prefeitura resolveu fazer aqui em Linhares? Ô Cláudio, eu não tenho dúvida que esses testes, o número indica isso, né? Esses testes
proporcionar ao município que identificasse muito mais rápido. Então, a gente tem identificado a todo instante, nós temos identificado casos positivos, e que se fosse fazer uma coleta aqui no município, encaminhar para o LACEN, esse prazo seria muito maior. Em então, média, quantos dias o LACEN dá o resultado? Demora um pouquinho, né? Demora. Nós já tivemos situações de 8, 10 dias para gerar, ou seja, o paciente já praticamente passou pelo vírus. Quase curado, né? Já e está com... Quase curado, né? Em tese. Em tese, em alguns casos, né? a situação se agrava. Então, tem situações que se agravam e que a gente não tem esse diagnóstico. Olha ali, secretário, os dados na tela, a gente mostrando até por bairros também, isso é muito interessante, gente, até para você ter uma ideia, pela população que nós temos, olha, o Interlagos ainda lidera com 102 casos, seguido de centro da cidade, com mais de 90 casos, né? Aviso ali com 74, o Araçá com 63 casos, Jardim Laguna subiu bastante o número de casos confirmados, já são 40, alguns pacientes já curados, mas tem muita gente ainda nesse período de quarentena, né, de isolamento. E aí segue BNH, Santa Cruz, Movelar, São José, enfim, são os bairros com maior número de casos confirmados. Os curados, a gente vê esse distanciamento ali, né, porque justamente em função desse diagnóstico rápido aí, essas pessoas, né, a distância do número de curados para o número de confirmados é alta, né? Com certeza. Isso não vinha sendo... Isso não vinha acontecendo. Né? É claro que a gente está num momento também de crescimento, né? Então, além do crescimento, essa identificação rápida, você percebe distanciamento. É natural isso. É natural, mas os indicadores são importantes porque, Cláudio, quando você tem uma taxa de internação dentro da medição que estava sendo feita anteriormente, que é de 15%, né? Dentro daquele proporção de medição, era 15%. Se esse percentual for se mantendo, à medida que a gente vai conhecendo esses números, a gente sabe a capacidade hospitalar. Então aí você prepara toda uma rede hospitalar. Se prepara com maior antecedência. Com maior antecedência. Por que nós corremos com a rede hospitalar criando 20 leitos? Aliás, vou mostrar, pedir para a nossa produção, secretário, aproveitar que o senhor está falando, as imagens lá dos novos leitos do HGL, né? A gente, se puder mostrar lá. Pode ir comentando, pode continuar. Sabe? Exatamente. São leitos todos preparados, com respiradores, ou seja, são 20 leitos de UTI que foram criados pelo município. Independente da ação do Estado, nós temos 10 leitos ainda em fase de construção. Ali é o respirador, o equipamento. Isso, o equipamento. Não é barato não, hein? Exatamente, o monitor. Então, assim, a gente, o Cláudio, intensificou isso, era necessário intensificar essa ação, porque sabia que ia depender. Hoje nós temos aí, sempre tem mantido aí na faixa de entre 16, 17, já chegamos a ter os 20 ocupados em determinada situação. Então imagina se o município não tivesse se preocupado com essa ação, né, independente até desses 10 leitos que estão sendo construídos, e aí está dando suporte para os pacientes. Foi fundamental essa ação. Então, nós temos uma rede hospitalar hoje sobrecarregada, tanto no estado todo, né? Nós estamos falando de município, mas a rede está sobrecarregada no estado. E isso preocupa muito. O senhor falou sobre os leitos da... Hoje no HGL nós temos quantos leitos exclusivos para pacientes com a Covid? São os 20 leitos. Os 20 que o senhor mencionou. Os 20 que nós mencionamos. Houve alguma compra na rede privada? Com relação ao Hospital Rio Doce, tem alguma coisa nesse sentido também? Você tem que fazer algumas ações que são integradas. Né? Nós fizemos uma compra no Hospital Rio Doce das cirurgias ortopédicas. Para quê? Para exatamente desafogar o HGL, liberar esses leitos para que a gente pudesse trabalhar a questão dos leitos para Covid. Então, assim, tem ações que você tem que fazer integrado. Nós não tínhamos leitos no Rio Doce, que são 10 leitos Covid lá. Né? A gente não tinha mais esse limite de contratar leitos Covid. Mas nós fizemos ao inverso, contratamos os leitos, contratamos as cirurgias ortopédicas, isso desafoga o HGL. Sem dúvida. E aí a gente consegue trabalhar os leitos para o Covid. Essa foi uma ação. Teremos outras ações. Na próxima semana a gente quer estar apresentando outras ações para a criação de mais leitos hospitalares. Bacana. Porque sabemos que vamos precisar, Cláudio. Esses números aí tendem então a aumentar, né, secretário? Não há outro jeito. Esses números tendem a aumentar. Esses números tendem a aumentar e nós temos que correr muito. O Estado tem feito isso e nós temos que correr muito porque é muito difícil se esses números subirem e a gente não tiver uma proteção hospitalar. Tem que estar sob controle. Tem que estar sob controle. Por isso que essa medição de indicadores é fundamental. O senhor falou aí das cirurgias ortopédicas, eu imagino que sejam aquelas que são urgentes, né? O paciente não pode ficar sem a cirurgia, né? Porque
as que dão para esperar um pouquinho, o paciente tem que Isso, esperar. a gente quer lembrar, foi bom você falar, são aquelas cirurgias urgentes, né, as fraturas que não pode... Acidentados e por aí. Exatamente, que não pode aguardar, e essas cirurgias estão sendo feitas, nós temos uma parceria com o Hospital Rio Doce, né? Contratamos e aí os serviços estão sendo realizados lá. Bacana. Então, os pacientes que seriam operados no HGL estão sendo encaminhados para o Rio Doce justamente para dar mais liberdade para trabalhar com... Exatamente. O Estado permanece, ou seja, as cirurgias que a gente consegue fazer via Estado, porque isso passou a ser um custo do município. Mas aquilo que a gente consegue ainda fazer Estado, só não dá para aguardar, porque às vezes o paciente, nós já tivemos paciente aguardando 20 dias para fazer uma cirurgia ortopédica. Então, assim, não é justo isso. Então, mesmo não sendo uma responsabilidade do município, é esse tipo de cirurgia. Não é uma responsabilidade do município, mas o município entendeu que era necessário fazer e fez a contratualização. Bom, para a gente sintetizar, secretário, em termos de infraestrutura para pacientes com a Covid, enfim, é o que o município consegue fazer, essa questão dos 20 leitos, né, do HGL, mais a parceria com a iniciativa privada, é o que está ao alcance, é isso? É o que está ao alcance, mas quando a gente fala de integração, a gente quer estender isso para a rede básica também, né? Porque todas as unidades de saúde, nós temos 35 unidades de saúde no município, e todas elas foram preparadas para receber esses pacientes, ou seja, todos os profissionais estão preparados. Inclusive os testes, né, naqueles casos que são identificados com perfil de realização do exame, são feitos nessas unidades também. Além disso, a questão das unidades de referência que foram criadas no município, as 4 unidades, e principalmente a unidade Sentinela, que é a nossa unidade, do Shell. que é a UPA, Unidade Sentinela, do bairro Shell. Então, assim, ao entorno tem também esse trabalho porque se sobrecarregasse um único lugar, se a gente não criasse essas ilhas, certamente esses locais exclusivos não dariam conta. Poderia trazer um efeito extra ainda, né, em relação a isso, a aglomeração de pessoas e outros Além de mais. tudo, essas questões. Aproveitando sobre esse assunto, secretário, a gente viu relatos, né, a gente está vendo a UPA ali do bairro Shell, daqui a pouco vamos mostrar o Cantarolá, que foi lá animar hoje os servidores, né? Aliás, gente, deixar aqui um abraço, o nosso carinho, né, aos profissionais da saúde, né? Pessoal guerreiro mesmo, todos os dias saem de casa, alguns saem do hotel, na verdade, né, porque não estão podendo ir para casa, até porque trabalham numa frente de risco. E aí a gente vai mostrar, inclusive, a realidade de uma técnica de enfermagem que está curada, graças a Deus, foi recebida com festa, né, pelos vizinhos. Festa no bom sentido, né? Recebendo com toda a proteção ali, mas fizeram uma pequena homenagem para ela, com música e tudo mais. E a gente quer realmente salientar que o trabalho dos profissionais de saúde que não medem esforços, e é um risco a todo momento, né? Você está ali no ambiente hospitalar, o risco de contrair o vírus é altíssimo, né? O risco, Cláudio, é a todo instante. O contato ele é diário, a todo instante você tem esse contato. Não dá para cuidar do paciente de longe, e né? por mais cuidado, os EPIs que são utilizados, mas um descuido, né, Pronto, e o contágio pode acontecer. Então, assim, é um trabalho que tem sido sob tensão o tempo todo, né? Então, a gente quer agradecer aí esses profissionais. Não é fácil estar nesse papel, a gente reconhece isso, né? Mas eles têm feito com muita determinação, né? Saulo, lembrar aqui, eu ia dizendo o seguinte, no estado houve, aí eu não estou falando de Linhares, né? No estado a gente viu algumas queixas de pacientes que, eu tive os sintomas que eles supõem ter sido da Covid, né? Perda do paladar, do olfato e aqueles sinais tradicionais, mas não tiveram nada mais grave e não conseguiram fazer o exame. Isso também tem ocorrido aqui em Linhares, ou seja, tem a prioridade dos pacientes mais graves? Como é que é feito isso? Claro, um dos objetivos, Cláudio, nós tínhamos 8 leitos de isolamento no HGL, ou seja, são leitos exclusivos porque o suspeito ele ficaria no leito isolado, ok? Então ocuparia um leito. Ao passo que nós temos lá ambientes com 3, 4 leitos. Se for identificado rapidamente que esse paciente é positivo, né, teve o resultado positivo, ele pode usar esse espaço. Caso não seja, de repente um espaço com 3 leitos é ocupado por um paciente só. Então, qual foi a prioridade? Um dos objetivos é trabalhar com esses exames para fazer os exames de imediato e já fazer essa distribuição mais eficiente dos leitos. Esse era o primeiro objetivo. Mas hoje o município, né, nós estabelecemos junto à vigilância, foi um pedido do prefeito Guerino, que fizesse todos os sintomáticos. Então chegou,
tem sintomas, nós vamos realizar. Por menor que seja. Por menor que seja. Estão intensificando, estamos adquirindo mais testes para que a gente possa ter condições de atender a todos que tenham o sintoma. Até para medir isso, né? Para você tomar qualquer ação, você tem que ter informação. Exatamente. Né? Conhecer o inimigo, informação, né? conhecer o inimigo. Bacana. Então, e esses números assim, preocupa também, Cláudio, a gente está falando aqui dos casos que a gente tem que identificar, né? Que tem sintomas, mas preocupa, porque na pesquisa, o inquérito sorológico que foi feito, só para você ter uma ideia, eu vou falar de alguns outros dados do inquérito, 28% é assintomático, ou seja, 28% das pessoas que são contagiadas não têm sintomas. Ou seja, a cada 100, 28 não tem sintoma algum. Não tem sintomas. E qual é a dificuldade disso? Pode transmitir e não está sequer sabendo. Então, a vigilância não consegue fazer esse cerco para que esse paciente não transmita. E esse número nós achamos assim muito alto. É alto, né? Por isso a importância da pesquisa, do inquérito sorológico. Quase um terço aí. Secretário, bom, em relação a esses pacientes, ao menor sinal, eu imagino que é tentar se recolher e se isolar o mais rápido possível, né? A recomendação é que no menor sinal, sentiu algum sintoma, já de imediato já procura uma unidade e que também já faça esse isolamento, para evitar que contagie outras pessoas. Tá certo. Gente, bacana esse bate-papo com o secretário Saulo Meirelles, secretário de Saúde, traçando aqui um panorama, a situação da Covid aqui no município de Linhares. O que nos entristece, secretário, infelizmente, essa questão das mortes, né, que é algo que ninguém esperava, mas tem ocorrido. Linhares computou hoje a 19ª, né? O cidadão que acabou falecendo estava internado no Hospital Geral de Linhares, e isso vem para demonstrar a seriedade do problema que nós estamos enfrentando e o cuidado que cada um deve ter, né? Cláudio, desde o início a gente vem falando que estatística, assim, os dados são estudados e o mundo foi assim, né? Nós não seríamos diferentes. Como diz o ditado, não foi por falta de aviso, né? Nós não seríamos diferentes porque preocupa, assim, o isolamento social quando a gente pede é isso, é evitar que sobrecarregue. Hoje ainda nós estamos com condições de atendimento, mas no limite. Então, por isso que a gente pede o cuidado, o zelo, o uso das máscaras, né? O distanciamento. Esse cuidado permanece. A gente não pode se descuidar em momento algum, porque o risco está aí. Nós estamos com 19 óbitos, então são 19 pessoas, e são 19 famílias que foram afetadas. Isso preocupa muito a gente, né? Então, assim, nós temos que tomar todos os cuidados e correr muito para a gente poder estruturar e poder passar por essa pandemia. Com trauma nós já estamos tendo, as famílias já estão tendo, mas com reduzir, né, amenizar esse trauma. Tá certo, gente. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, conversando hoje com o secretário municipal de saúde, Saulo Meirelles, atualizando as informações relacionadas à Covid-19. Eu repito, Linhares fechou esta sexta-feira com 934 casos confirmados. Esse resultado alto, como disse o secretário, já justificando que certamente é em função desses testes, né, mais precisos e mais rápidos também, né, porque se for aguardar o resultado do LACEN, que está sobrecarregado, aliás, atende o estado inteiro, né, a gente teria um problema ainda maior. Então, esses números tendem a aumentar. Infelizmente, a gente não queria dizer isso, mas o interior parece que é a bola da vez, né, secretário? Interior é a bola da vez. Em relação ao número de casos, né? Com certeza, Então, Cláudio. esse número de Linhares, de todos os municípios maiores aqui da região, tendem a aumentar e aumentar muito. Então, temos que fazer a nossa parte. Vamos para um rápido intervalo. Bate-papo, volta já já. Gente, de volta com o nosso Bate-Papo das 6 de hoje. Quero agradecer você também que nos acompanha pela Rádio Sim, né? Transmissão simultânea desse programa. Acompanhe no domingo à tarde, você que está aí no conforto do celular assistindo a reprise, também é o Bate-Papo das 6 que você está acostumado a ver aqui na nossa TV Sim Linhares, né? E agora, a partir desse segundo bloco, também recebendo a subsecretária, o time completo aqui agora, né? O secretário e a subsecretária de Saúde, Sônia Dalmolin. Sônia, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Tudo bom? Obrigada. Vamos continuar o papo aqui sobre esse panorama em relação à Covid, mas antes de reiniciar aqui, Saulo e Sônia, vamos
vamos ver aí exemplos de pessoas que superaram a Covid-19, né? O nosso companheiro, inclusive, aqui, que apresenta o programa nas quintas-feiras, advogado, brilhante advogado, doutor Tiago Durão, passou por esse drama, mas está curado, graças a Deus, e mandou o relato dele aqui, né, para o nosso programa. Vamos conferir. É com você, doutor Tiago Durão. Boa noite a todos. Meu nome é Tiago Durão Pandini. Sou advogado, faço parte aí do programa Bate-Papo das 6, todas as quintas-feiras, a famosa Quinta da Lei, né? Está sendo um programa muito bem aceito pela sociedade e eu venho compartilhar a todos que têm um carinho por mim, que gostam do nosso programa, que na próxima quinta eu estarei de volta e eu me ausentei nessas 2 últimas semanas em razão de um assunto que está sendo tratado hoje aí no programa, que é o coronavírus, né, o Covid-19. Eu contraí, minha família contraiu, mas graças a Deus nós conseguimos superar, estamos bem, liberados desde o final de semana para tocarmos a vida normalmente. Mas fico alerta, porque todos os dias que eu venho acompanhando o boletim da prefeitura, as redes sociais, o número tem aumentado muito. E isso nos preocupa, porque, como eu disse, eu e minha família, nós conseguimos passar pelo Covid-19, mas tem muitas pessoas que, infelizmente, não estão conseguindo. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Temos que usar as máscaras, ter bastante zelo mesmo com a gente, com a nossa família, para evitarmos ao máximo. E eu acho que assim, a vacina, se Deus quiser, ela vem até o final do ano ou o ano que vem, logo no início, porque o mundo precisa passar o mais rápido possível por esse problema de saúde que nós estamos enfrentando. E esse é meu alerta e convido todos vocês para quinta que vem acompanhar nosso programa e deixo um abraço e parabenizo a todos que estão aí fazendo o programa de hoje. Até mais, quinta que vem estamos na área. Obrigado, doutor Tiago Durão, advogado, né? Participa aqui na Quinta da Lei. Obrigado pela participação. Que bom, né? Um alívio, né, Sônia? Um momento que você diz, estou curado, subsecretária, né? Um alívio tanto. Sônia, aproveitando aqui, vou passar a palavra às mulheres agora nessa aula. Tá chegando o nosso segundo bloco. Eu vi uma reportagem hoje sobre a OMS que disse que a curva de contágios no Brasil, gente, é para ficar um pouco mais feliz, mas não é para, né? Vamos ter calma nessa hora, que a curva, né, de contágios do coronavírus no Brasil se estabilizou, apresentar um menor crescimento, mas ainda é muito cedo para concluir se o país alcançou ou não, né, o pico da doença. Você acha que a gente está caminhando, né, para um cenário um pouco mais suave? O que você acha nesse sentido? Eu acho que nós ainda aqui, né, no município de Linhares, no estado do Espírito Santo, nós ainda vamos continuar crescendo ainda pelas próximas 2 semanas. É muito cedo ainda, né, para falar. É muito cedo e isso assim, é um alerta para a população, para a comunidade, que a gente não pode relaxar no isolamento social. O isolamento social ele é fundamental agora para dizer se a nossa curva vai continuar crescendo, se ela vai estabilizar, né, se nós vamos diminuir ou se nós vamos aumentar o número de casos. Então, assim, é fundamental que nesse momento a população continue em casa, continue com o isolamento social. É isso aí, gente. E a gente fica aí acompanhando, né, os dados em nível nacional. Secretário, Saulo, a gente falou aqui no bloco anterior sobre o inquérito sorológico também, que foi uma ferramenta usada aqui na região. Você pode divulgar para a gente o resultado? Isso foi positivo, o levantamento feito? Sim. Primeiro, Cláudio, eu queria saudar a nossa né? Apesar de passar o dia correndo para cá e para lá, dia e a gente estica e não tem horário. É verdade. Esse momento é um momento de desafio, na verdade, né, Sônia? Então, sim, a gente está junto aí durante o dia, correndo, são muitas ações, né? Mas Sônia tem sido assim, a gente tem feito um trabalho de parceria, não só com a Sônia, mas com toda a equipe, né, Sônia? Sim. A equipe está muito junta nesse momento, então é importante essa parceria. Cláudio, os números, a gente citou alguns aqui, né? Eu já havia falado da questão dos 28% de assintomáticos, isso é um dado importante, né? 28% dos pacientes que têm contágio são assintomáticos. Houve um crescimento de 714% dentre a primeira pesquisa e a segunda, 714%. Só para você ter uma ideia, a projeção hoje é que nós temos 295 mil casos no estado.
a projeção na terceira pesquisa, sinalizou isso dentro da pesquisa. A Grande Vitória saiu de 55 mil, a região metropolitana, para 175 mil dentro dessa projeção. O interior saiu de 6 mil para 51 mil. Né? Um salto gigantesco. Um salto gigantesco. Então, ou seja, por isso que temos que a ação de estar fazendo, de estar buscando os testes, de estar medindo mais essa quantidade. Um outro dado importante, 60% não procuram as unidades de saúde. 60% das pessoas que têm contágio não procuram um serviço de saúde, que é um número alto também. É claro que desses 60, se a gente considera que 28 é totalmente assintomático, nós estamos falando dos sintomáticos, 30% mesmo com sintomas a pessoa não procura. Em algumas situações, mesmo com sintomas, não procuram. A outra coisa é que 76, quando a gente fala, mas nós temos ainda como comprar leito na iniciativa privada, né, nos hospitais, não temos, porque hoje 76% dos leitos hospitalares da iniciativa privada também já estão ocupados. E atinge aí, com esses números, nós estamos atingindo a 7% da população do estado já com contágio. Nós estamos falando de uma pesquisa que terminou e dentro desse crescimento esses números já são muito maiores. Exatamente. Falando do resultado de uma última pesquisa, esses números certamente hoje já são maiores ainda. Né? Então são esses dados basicamente o resultado da pesquisa e que sinaliza aí uma tendência de crescimento muito grande no interior, como a Sônia já havia colocado aqui. Sônia, o Saulo falava no bloco anterior sobre essa testagem nos testes que o município adquiriu, que trouxe assim, um avanço muito grande para saber mais ou menos o panorama da situação atual aqui, né? Sim, foi muito importante essa aquisição dos testes, porque antes, né, o Saulo deve ter colocado, a gente dependia do resultado dos exames do LACEI, e eles demoravam em torno aí de 10 a 12 dias. E com a aquisição desses testes, favoreceu principalmente os pacientes internados, porque antes, você imagine, hoje nós estamos com 19 pacientes, né, nesse momento no HGL internados. Se nós não tivéssemos esse teste, dependendo do resultado de 10, 12 dias, esses 19 pacientes teriam que ficar isolados, um em cada quarto, um em cada leito, até ter a comprovação de que eles estavam ou não com a doença. A partir do momento que você faz o teste no paciente, principalmente no paciente internado, e detecta que ele está positivo para o COVID, ele pode ficar junto com outro paciente que também teve resultado confirmado de COVID. Então, isso favoreceu muito a utilização dos nossos leitos. Senão, hoje, sim, estaria um transtorno para o município ter caos, que estar isolando esses pacientes até chegar o resultado para confirmar ou não se ele era positivo. Aí, a importância dessa testagem, né, Saulo? Com certeza, Uma Cláudio. importância muito grande. Gente, então nós vamos continuar acompanhando o inquérito sorológico, então ajudou muito a ter mesmo uma visão um pouco mais ampla nesse sentido, né? Agora, é fundamental que cada um realmente faça a sua parte com relação ao isolamento, como disse a Sônia Dalmolin. Agora vamos falar dos curados também, né, gente? Graças a Deus, muitas pessoas têm conseguido superar. Nós falamos aqui do Dr. Tiago Durão, a família toda, né, contraiu a Covid. Mas temos aí mais uma profissional de saúde. Queria mostrar as imagens da Terezinha, né? Ela é profissional da saúde. A gente vai mostrar daqui a pouco no Sim Notícias essa moça aí. E recebeu uma singela homenagem ali, né? Quando chegou em casa, porque é um momento de alívio. A pessoa passar os 14 dias, que é o período da quarentena, e o pessoal fez uma mini seresta ali, levou presentes para ela. A família muito feliz com a volta dessa profissional. Um número altíssimo nós tivemos de profissionais contaminados, né? O que era de se esperar em função do trabalho que é muito próximo ali, né, do paciente. E aí a gente deixa aqui um abraço à Terezinha e aos profissionais, como nós já dissemos, que também passam por esse problema. Resguardar a segurança do profissional, que traz um trabalho extra, um trabalho ainda maior, né, Sônia? É o paciente, é o próprio profissional de saúde. Sim, hoje nós chamamos dos nossos heróis da linha de frente, né? Porque verdadeiros heróis. Aqueles profissionais que não podem de forma alguma ficar em casa, porque as pessoas que estão doentes, né, os sintomáticos ou assintomáticos, que precisam do nosso cuidado, nesse momento eles têm que estar na linha de frente. Não é fácil para o profissional sair de casa, largar seu filho, né, o esposo, a esposa, o pai, a mãe, ir para a linha de frente, e ele vai com muito medo também. Sem dúvida. Né? Então, assim, a preocupação da gestão, da administração, foi estar em protegendo esse profissional, né, garantindo todos os EPIs para que eles possam trabalhar com segurança, seguindo as normas, e mesmo assim a gente ainda tem aquele profissional que ele é contaminado durante, né, o seu trabalho do dia a dia. Então é um desafio muito grande.
Gente, aqui lembrar a consciência que cada cidadão deve ter, né? Poucos dias, Saulo, só trazer como exemplo, uma moradora aqui do bairro Jardim Laguna, onde eu resido, ela colocou nas redes sociais, ela se expressou, teve muita coragem, muita honestidade. Não, olha, gente, aqui nós contraímos a Covid, a família toda, mas está todo mundo dentro de casa, e aí eu estou comunicando aos vizinhos para que, né, os vizinhos não estranhem, se não ouvirem. Então, quer dizer, é importante o cidadão ter essa consciência, né? Isso, Cláudio, eu falo que a vida é marcada por gestos, né? Isso é um gesto importante, isso é um gesto de transparência, é um gesto de lealdade com o vizinho, com a comunidade. Então a gente só tem a parabenizar por esse gesto, que é um gesto assim, muito, muito bonito, e a gente agradece muito por esse comportamento. Tá aí, gente. Nós mostramos os dados, né, pelos bairros. A gente viu que o bairro Interlagos, até pelo tamanho e pela maior população, é o bairro que lidera aqui esse ranking da Covid, e seguido por outros bairros mais, né? Os números dos municípios vizinhos eu passei aqui, né? Colatina com 991, Aracruz com 430, Soretama com 121, Rio Branal 62 casos, tem população menor, naturalmente, São Mateus com 452. O secretário já justificou que esse número bastante elevado aqui em Linhares também se deve aos testes, né, que foram realizados ao longo dessa semana. Aliás, eu vi lá que assim, de 1.000 pessoas, pelo menos a metade acabou dando positivo, né? Então isso mostra a importância desse teste, que traz um resultado muito mais rápido, né? Com certeza, Cláudio. A gente esperava isso, né? A decisão de adquirir os testes, quando tomamos essa decisão, é porque é um investimento alto que o município está fazendo, e o prefeito Guerino não tem medida de esforço, investimento, à medida que, olha, eu quero fazer o que for possível. Então, é um investimento alto, não é um investimento baixo que o município fez, mas o resultado está aí. A gente está tendo condições de tratar os pacientes na fase inicial da doença. Então, assim, e temos identificar esse número nesse curto período é um número muito, muito significativo, é um número muito relevante. Né? Prova que a decisão foi acertada. Ô, Sônia, como é que... o trabalho, a gente sabe que são várias unidades, né? As unidades básicas de saúde, tem a unidade Sentinela, que é, né, a referência ali. Essas unidades são para os pacientes menos graves, digamos assim, né? Sim, pacientes com sintomas, né? Então, paciente com sintoma, com síndrome gripal, a orientação é que qualquer sintoma, febre, coriza, tosse, falta de ar, principalmente, que essas pessoas procurem as unidades de saúde. As unidades de saúde, identificando que esse paciente ele tem um quadro um pouco mais grave da doença, ele é encaminhado diretamente para o Hospital Geral de Linhares, para o HGL. Tanto a UPA como as unidades encaminham os pacientes com quadro grave para o Hospital Geral de Linhares. E lá ele é avaliado se ele precisa de ser internado, se ele precisa do exame de maior complexidade, uma tomografia, né, um raio-x. Então, o médico faz a avaliação e identifica se ele precisa ou não de ficar internado. Ou seja, o paciente, então, por conta própria, ele não pode ir direto ao HGL. A orientação, imagino que é essa. Não? Só se ele estiver muito grave. Muito grave mesmo. Se ele estiver com muita falta de ar, não estiver conseguindo respirar, né? Pode ser o paciente que ele já tenha bronquite, tem asma, tem algum quadro de comorbidade que ajuda. Ele pode procurar o pronto-socorro do HGL. Mas, nos casos mais leves, a orientação, até para priorizar quem realmente precisa do atendimento de emergência no hospital, a gente peça que as pessoas com quadro mais leve procurem ou a unidade Sentinela, que fica no Shell, ou as nossas 35 unidades de saúde, que todas elas estão com médicos, né, com enfermeiros, estão realizando as testagens dos exames também. Então, isso para a gente também descentralizou o serviço e organizou a nossa atenção aos pacientes. É isso aí, gente. É a estrutura, né, que é possível ser montada nesse momento para atender a essa demanda, que é uma demanda grande. Linhares é um município grande, uma população que cresce a cada ano. Enfim, essa é a nossa estrutura. Nós vamos para um rápido intervalo. O Bate-Papo das 6 retorna já com o nosso terceiro e último bloco, nesse bate-papo, nessa conversa com o secretário e a subsecretária de saúde aqui do município de Linhares, atualizando a situação da Covid-19, essa perspectiva de um salto aí no número, né? Os números podem aumentar justamente em função dos testes que estão sendo feitos, e a gente volta já retomando esse assunto. De volta com o nosso terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, traçando aqui um panorama, né, uma avaliação sobre os casos, os números da Covid-19. Esse problema que já dura 3 meses, a pandemia que chegou aqui à nossa região
E, enfim, mudou a vida de todo mundo, né? Virou o mundo de cabeça para baixo, infelizmente. Antes de retomar o bate-papo, vamos conferir aí, gente, o trabalho do Cantarolar, esse projeto da Secretaria de Assistência Social, que está levando alegria, né? Amenizando toda a dificuldade, né, das pessoas. E hoje eles fizeram ali uma seresta em frente à UPA, né? Olha que bacana lá, o Admar com toda a equipe, o Alex ali, né, o Gileno, todos os profissionais e o pessoal da saúde lá. Um momento ali de alívio, né, de tensão, para aliviar a tensão do dia a dia, que a gente sabe que realmente é um trabalho delicado, um trabalho que não é fácil. E aí a equipe levando música, alegria ali para os profissionais de saúde, viu? Bacana, nossos guerreiros, nossos heróis da saúde. Parabéns a todos aí, viu, gente? E como nós dissemos no bloco anterior, procurar a unidade de saúde só mesmo, né, com uma situação de muita necessidade, né, gente? Porque hoje aquelas consultas eletivas, consultas clínicas de modo geral, praticamente estão suspensas, né, ou não? Elas seguem sendo feitas, as consultas tradicionais? Não, nós estamos assim, Cláudio, nós não paramos as consultas nas unidades de saúde. O que nós paramos foi aquele agendamento que nós fazíamos mensalmente, né, com os pacientes da unidade. Mas nós mantivemos a sala de vacina, os pacientes hipertensos, diabéticos, os que dependem de tomar insulina, o pré-natal das gestantes não foi suspenso. E agora, no primeiro momento, a gente tinha um ciclo menos, assim, mais restrito de pacientes. Agora, os agentes comunitários, eles estão fazendo busca ativa dos nossos pacientes também nos territórios. Bacana. Então, eles estão verificando aquela família, né, que tem um paciente que é de risco, né, de vulnerabilidade, que ele está com comorbidade, ou ele é do plano de cuidados, que a gente tem um plano de cuidados também por cada unidade de saúde, que tem aqueles pacientes que precisam daquela visão, né, da equipe diariamente. E ele já tem um histórico ali, né? Já tem uma ficha completa. Já tem um acompanhamento, né, que é feito. E a gente também atende aquelas demandas espontâneas que chegam na unidade. Não tem jeito. Tem que Mas atender. com aquela questão do fique em casa, as pessoas realmente, né, Se ainda puder, bem, ficaram em casa. E as consultas especializadas, que são as consultas também da Rede Cuidar e do nosso núcleo de especialidades ali do antigo Hospital Talma, né, o Centro de Especialidades do município, elas também voltaram de forma assim, né, mais pausada, um paciente a cada 20 minutos, a cada 30 minutos, ligando para os pacientes, aqueles pacientes que não apresentam risco, né, se está gripado, não vai para a unidade de saúde. Naturalmente. Né? Então, assim, a gente está com toda uma equipe, toda uma estrutura nessa aula que nós montamos, para que a gente também não esqueça dos demais pacientes que não são Covid, né? Porque senão as pessoas também vão complicar, vão agudizar em casa e vão precisar também de leitos hospitalares. Sobretudo, né, gente, os pacientes de risco, né, Saulo? Os idosos, as pessoas com comorbidades, até porque a pessoa se cuida, fica em casa, mas tem um familiar às vezes que gosta de bater perna aí na rua, gente, ó, chamar atenção, pessoal que está indo para o comércio aí, que é muito importante, as compras, né, movimentar o comércio, mas tem que ter os cuidados, né, só dentro do necessário. E aí o pessoal vai lá bater perna o dia inteiro, volta para casa, leva a Covid para um familiar, né? O problema é mais sério aí. Com certeza, Cláudio. Fazer essa proteção não é um papel fácil, né? A Sônia falou aqui criar um equilíbrio. Olha, eu tenho que pedir para ficar em casa, mas, por outro lado, nós não podemos deixar de atender os pacientes com comorbidade. Exatamente. Então, criar esse equilíbrio, criar essa logística, e essas ações estão sendo feitas com muita responsabilidade. O Centro de Especialidade tem toda a questão da higienização, do espaçamento, né, do agendamento dos horários específicos para cada tipo de paciente. Então, isso foi muito bem desenhado. O risco existe? Claro que o risco existe. Mas, por outro lado, a gente tinha que criar o equilíbrio e não deixar essas pessoas também desassistidas. Não tem como. Né? Isso é fundamental. Saulo, a gente falava aqui sobre essa janela, né, de detecção, porque o paciente contrai a Covid, tem um período ali, né, para dar os sinais, e aí a importância de o quanto antes traçar esse diagnóstico, né? A janela, a gente falou da importância dos testes, o AG, que é identificado a partir do 4º dia ao 7º dia. Que é muito superior àquele primeiro, né? Que é muito superior em termos de confiabilidade, né, do resultado e também do prazo, porque quando você identifica logo, você cuida logo desse paciente. Ou seja, aí nós temos um ganho tanto para o paciente, né, que começa o tratamento de forma imediata, e também a questão hospitalar, que evita chegar na rede hospitalar. Então, assim, isso é importante. O outro teste, o IgG, que é importante também, porque a partir do 8º dia, né, é identificado se tem anticorpos ou não,
Então, aí, esse teste é importante para quem já passou pelo vírus. Vamos citar um exemplo aqui. Vamos supor que eu já tenha passado pelo vírus, né? E fui assintomático. Se eu fizer o AG, depois de 8 ou 9 dias, o resultado vai ser negativo. Qual é esse teste que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o IgG. Então, cada um tem sua importância. Entendi. Cada um tem sua importância. O AG era fundamental para a gente, primeiro, aquela questão do hospital, da distribuição do leite, se identificar logo o paciente, poder colocar esse paciente, fazer uma distribuição mais eficiente do leito e também fazer o tratamento de forma mais imediata. Gente, está aí, né? A importância, a responsabilidade de cada um de nós, de cuidar da nossa família, manter o isolamento, o distanciamento. Quem tem que sair para trabalhar não tem jeito, né? Sai todos os dias, mas com os devidos cuidados. As empresas também têm adotado todo o mecanismo de proteção aí e cada um de nós tem que fazer a nossa parte para evitar esse aumento, né? Que esse aumento vai ocorrer, mas que ele seja um pouco mais, né, alongado, né, Saulo, Sônia? Para que o sistema de saúde consiga absorver esse paciente se ele precisar de algum momento do serviço de saúde. Aliás, o que se teme é isso, exatamente que haja um avanço muito, muito forte em poucos dias e sobrecarregue o sistema, que não teria condições de forma alguma. Nem o dessa, nosso né? e nenhum outro sistema, né, consegue. Daí a importância, por isso que a gente pede tanto, igual você falou, Cláudio, né, aos jovens, aos adolescentes, fiquem em casa, evitem aglomeração, porque os nossos idosos estão sendo contaminados. Exatamente. Os nossos idosos, eles não vão para a rua. Então, assim, eles estão sendo... A Covid está aparecendo dentro do lar, dentro da casa dos pacientes. Então, isso para a gente é preocupante. Então, assim, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, nós não vamos conseguir dar conta disso. Então, assim, a gente precisa de se organizar? Nós se organizamos. Né? Acho que foi o município, né, Saulo, que a gente conhece, que conseguiu, no menor tempo possível, estruturar uma rede de serviço de saúde para atender a pandemia do Covid. Né, com unidades sentinelas, unidades 24 horas, criação de leitos no hospital, isolando os profissionais no hotel, aqueles, né, que se sentiam mais protegidos indo para o hotel, distribuindo máscara para a comunidade, para a população. Então, assim, com a liderança do prefeito Guerino, que a gente gosta sempre de exaltar, que, né, ele está à frente do comando, né, da gestão da pandemia do Covid no nosso município, e a gente conseguiu, assim, de uma maneira muito célere, proteger a nossa população. Mas a gente precisa também que a população ajude a equipe da saúde, ajude a equipe de gestão do município, porque se as pessoas fizerem isolamento social, a gente volta a falar, Cláudio, com o teste rápido que nós conseguimos adquirir, né, Saulo? Dando essa garantia para a população de que a pessoa, ao ser identificada, ela fica isolada no domicílio dela e ela não transmite mais para outras pessoas. Os demais familiares. Isso, né? E nem para as outras pessoas também, porque imagine, vamos supor assim, é o motorista de ônibus, se ele testa e dá positivo, ele fica em casa, vai fazer os 14 dias de quarentena dele. Nesse período, se ele não soubesse que ele estava positivo, ele estaria trabalhando. Então, a exemplo de todos os outros profissionais, um profissional da saúde, um profissional da segurança, né? Então, todo mundo a mesma coisa. Então, o teste ele veio para ajudar nesse sentido. A gente teve a sensibilidade, né, do nosso prefeito, da nossa equipe de governo, da nossa equipe de gestão, que autorizou a gente a adquirir esses testes e que ajudaram muito no diagnóstico precoce. Tanto, igual o Saulo colocou, para que as pessoas não compliquem, não precisem de ir para o hospital, como também para que elas não contaminem outras pessoas, que a partir do momento que você sabe que você está contaminado, você se isola-se com a sua família, ou isola-se sozinho, né? E você não contamina as outras pessoas. É realmente um sinal de amor, né, gente? É cuidar daqueles que, né, que são os nossos próximos, estão próximos de nós. Saulo, curiosidade aqui, imagino que o telespectador também gostaria de saber. A gente vê... mundo afora, as várias pesquisas, inclusive a medicação que tem sido adotada com pacientes. Para o paciente internado no HGL hoje, por exemplo, qual é o protocolo que é adotado, aquele paciente mais grave, naturalmente, de UTI? Há algum tipo de medicação? O que é tratado ali? São os sintomas? Como é que é feito isso? Ô, Cláudio, tem uma discussão hoje em torno do protocolo que não é uma discussão do município de Linhares. Essa discussão está no estado inteiro, né? Hoje nós temos o protocolo do governo federal, que a atenção básica nossa tem seguido. Estão construindo o nosso protocolo, né? Hoje já tem o tratamento inicial, né, com azitromicina,
ivermectina. Então, esse tratamento é feito e os municípios têm adotado exatamente esse procedimento. Entendi. Talvez com alguma alteração de um medicamento ou outro. Aí vai do paciente. Uns utilizam cloroquina. Então, assim, está em torno desses medicamentos. Mas nós estamos ajustando. Tem uma discussão a nível regional. Ontem mesmo participei de uma reunião com a região central, Saúde da Região Central, que quer discutir um protocolo único. Se a gente imaginar que criar um protocolo de um município já é difícil, você imagina criar um protocolo de uma região. Vai demandar muito tempo, né? Você imagina criar um protocolo a nível de estado. É discussão muito grande. Você imagina que nós discutimos com os médicos aqui, fizemos uma discussão agora no HGL com o médico, e Linhares tem uma particularidade. E eu falei isso na reunião, olha, nós estamos discutindo com os municípios, mas os municípios discutem a atenção básica, que o nosso protocolo está estabelecido. Mas nós temos que criar um protocolo para atenção básica e temos que criar o protocolo da rede hospitalar. Mas nesse contexto, o Ministério da Saúde, a própria OMS, acho que não demorou demais, não só nesse sentido, de dar uma diretriz, um direcionamento? É porque é muito novo, né? Então, assim, pegou. E assim, né, os cientistas estão aí estudando. A gente espera, assim como a gente espera a vacina, né, a gente espera um medicamento também que seja eficaz. Mas você viu, no início foi a cloroquina, a hidroxicloroquina, a ivermectina, agora a dexametasona. Então, assim, a cada momento a gente se depara com um novo, porque o vírus é novo ainda. A gente fala o novo coronavírus, ele não ficou velho ainda, ele se mantém novo ainda. E soma-se a isso o resultado de cada paciente, que é muito pessoal, né? De cada paciente vai também muito da conduta médica também, né? Porque muitos médicos vão numa linha de que tem que usar um tipo de medicamento e outros médicos vão que tem que usar um outro tipo de medicamento. E você não pode cercear o direito do médico de prescrever. Exatamente. Porque o paciente, ele é do médico, né? Então, a responsabilidade é dele. Mas, assim, a gente está somando assim, as orientações da OMS, do Ministério da Saúde, do próprio Secretaria de Estado da Saúde, junto com o COSEMES, nessa aula que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado, e a gente está tentando criar esse protocolo, que a nossa região central está tentando criar o protocolo dali. Mas Linhares se difere, igual o Saulo colocou. Nós temos o hospital, nenhum outro município tem um hospital. Então, enquanto eles estão trabalhando os pacientes, né, que não precisam de internação, nós temos que trabalhar os leves da atenção primária, da rede básica, e temos que atender os graves e moderados da atenção hospitalar. Traz um trabalho extra. E dentro dessas fases ainda, Cláudio, dentro do hospital não é um protocolo único. Então, você tem o paciente que está internado numa fase de enfermaria, por exemplo, né, que são cuidados leves. Você tem o paciente que está no estágio mais grave. Então, são protocolos diferentes. Então, você tem fase 1 lá na atenção básica, fase 2 na rede hospitalar, fase 3 de uma forma mais intensa. Então, assim, é um protocolo bem ampliado. E requer treinamento, inclusive, que não é da noite para o dia. E essa discussão, a conduta médica, você não pode interferir. Por mais que a gente estabeleça um protocolo, mas a gente não vai orientativo, conseguir. Só. É uma orientação. Né? A gente não consegue interferir na conduta do E ainda tem a questão de caso a caso de pacientes. Por exemplo, se é um paciente que ele está com Covid e que ele é um paciente cardíaco, ele pode ter feito uma cirurgia cardíaca, o tratamento para ele é diferente de um outro paciente. Não é qualquer medicamento que ele vai poder tomar. Não é qualquer medicamento. O paciente que já tem um DPOC, uma dependência pulmonar crônica, ele não pode tomar um outro tipo de medicamento. Então, além disso, tem os tipos de pacientes com as suas, né, patologias que são diferentes. Então, assim, hoje é muito difícil ter um protocolo que atenda 100% dos pacientes. Imagina que deve demorar ainda, a vacina deve chegar antes, naturalmente. É a nossa esperança. Eu quero agradecer aqui aos dois, né, ao secretário e à subsecretária de Saúde, gentilmente vieram participar conosco, atualizando os dados aqui sobre a Covid-19. Gente, olha, o final de semana está chegando, né, Sônia e Saulo, a gente sabe que o final de semana é um momento que muita gente aproveita para extravasar, já tá cansado de ficar dentro de casa, mas tem um perigo grande aí. Sim, um perigo crescente, né? Quando a gente fala assim, tomara que seja um final de semana de chuva, que aí as pessoas não vão para a praia, fiquem em casa, não vão caminhar, não vão, né? Porque a gente precisa de manter o isolamento, como a gente colocou. A nossa curva está crescendo ainda. Os nossos casos, dia a dia, eles não conseguiram ainda diminuir, eles estão crescendo. Só aumentando. Então, isso é um alerta para a nossa população de que a gente não pode relaxar nos cuidados do isolamento. Só saia de casa se for estritamente necessário. Tá certo. Saulo, obrigado mais uma vez pela presença, viu, secretário? Cláudio, mais uma vez eu que quero agradecer. Eu acho que a participação da imprensa, a participação de vocês nesse processo tem sido fundamental.
está levando informação a todo instante. Eu sei da correria da imprensa nesse momento também, então a gente agradece muito porque a gente precisa de um trabalho coletivo. União, a gente né, precisa, além de uma consciência coletiva, a gente precisa exatamente desse esforço, juntar esses esforços, né? Então, assim, a participação tem sido muito importante, a gente só tem a agradecer a vocês. E fica o reforço, né? O que a Sônia colocou aqui, a gente pede mais uma vez essa consciência, né? Ficar em casa. Em outras épocas a gente torceria por um belo final de semana com sol, mas não agora dá, né? não dá, infelizmente. Obrigado, Saulo. Obrigado, Sônia, viu? Obrigada, A gente que agradece. à disposição. Tá, joia. Gente, olha, o bate-papo está terminando. A você que nos acompanha pela Rádio Sim também, obrigado. E você de casa, nesse domingo, a reprise do programa também, revendo aí os bate-papos, né, a partir de terça até sexta-feira. Obrigado pela sua companhia. Tenham todos um excelente final de semana. TV Sim Linhares, seu canal local.